Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a paraxá de número 7, é a paraxá Vayetse, que significa e saiu ou e partiu. Essa paraxá, ela corresponde a Gênesis 28, 10 e vai até Gênesis 32, 3. Hoje nós vamos estudar essa paraxá subordinada ao tema Jacó retira a pedra do poço. A importância de Israel na interpretação das Escrituras. Eu até comentei com os irmãos que o tema dessa paraxá foi inspirado no maná de Torá que nós temos, que o presbítero Brendel tem nos abençoado através do Spotify. E ele falou dessa questão de que Jacó retira a pedra do poço. E aí o Eterno colocou no meu coração de nós ministrarmos sobre esse tema. E hoje eu queria fazer essa analogia entre Jacó retirando a pedra, a grande pedra que ficava em cima do poço, próximo ali de Harã, com a importância de Israel na interpretação das Escrituras. Então, em um conceito judaico, nós vamos fazer uma midrash. A paraxá, ela ganha o nome de Vayetse porque ela inicia assim: e Yaakov, Vayetse, né, saiu de Beersheva e partiu na direção de Harã. Desse primeiro versículo, irmãos, nós aprendemos um princípio importante. Nós já ensinamos que os judeus, eles possuem alguns métodos de estudar as Escrituras, algumas ferramentas, e existe um método, principalmente quando eles estudam a vida dos patriarcas, que em português ficaria assim: os feitos dos pais são um reflexo ou apontam para o feito dos filhos. O que é isso? Aquilo que aconteceu com os patriarcas vai acontecer com o povo de Israel. Então, eles estudam a vida dos patriarcas sobre essa perspectiva também. E nessa paraxá, nós temos Jacó, fugindo, meio que expulso, por causa do ódio do seu irmão Esaú, que é também conhecido como Edom. E Jacó aqui, segundo os sábios do povo de Deus, ele é o primeiro exilado do povo judeu. Ele representa os judeus exilados. Então, é o primeiro exílio do povo de Israel, foi através de Jacó. Então, Jacó saiu de Beersheva e vai em direção a Harã. Então, de novo, Jacó é o símbolo dos judeus que estão na diáspora, que estão na Galut, né? Jacó é
o modelo, o tipo, é o primeiro judeu a ser exilado. Nessa paraxá, fazendo um resumo dela, nós temos aqui, já nos próximos versículos, a Sulam Yaakov, que é a escada de Jacó, que é totalmente profética. Depois, nós temos o Eterno, reafirmando a promessa que ele havia feito a Abraão e Isaac. Ele faz agora a Jacó, ou seja, Jacó é aquele que vai dar continuidade no chamado e no legado de Isaac e de Abraão. Depois nós temos o encontro de Jacó com Raquel, ali no poço, que vai ser o objeto do nosso estudo de hoje. Depois nós temos o encontro de Jacó com Labão, onde ele acorda de trabalhar 7 anos pela mão de Raquel. Só que ali ele é enganado por Labão e ele recebe Léa. E aí depois ele propõe trabalhar mais 7 anos para casar-se com Raquel. Tamanho o amor dele por essa mulher. E aí ele se casa. Nós temos aqui o nascimento de 11 filhos a Jacó, e com Diná 12. O único que não nasce aqui nessa paraxá é Benjamim. E depois, no final, nós temos Jacó fugindo de seu sogro Labão. Então, nessa paraxá tem um aspecto muito interessante também, que Jacó ele foge 2 vezes nessa paraxá. Ele foge de Esaú, que queria matá-lo, e depois ele foge de Labão, de Harã, para voltar para a terra prometida. E aí aqui cabe a gente fazer até um outro midrash, porque como Jacó é o primeiro judeu a ser exilado, eu queria falar do exílio que o povo de Israel sofre por um outro Edom, por um outro vermelho, que é o Império Romano. O exílio de Roma, que na interpretação judaica é Edom é Roma, Roma é Edom, aconteceu em 135 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos, através do general Tito, destroem o templo de Jerusalém. Passa-se um pouco de tempo, há uma revolta judaica liderada pelo rabino Akiva, e em que ele unge e reconhece Bar Koba como o Messias, e ali os judeus fazem uma revolta contra os romanos, que já dominavam desde a época posterior aos macabeus, já dominavam a terra de Israel, desde a época de Cristo, e Cristo vem sob domínio romano da terra de Israel. E no ano 135, nessa revolta, o imperador Adriano destrói completamente Jerusalém, e aí renomeia Jerusalém por Aélia Capitolina. Aélia Capitolina, por causa do sobrenome da família de Adriano, e por causa do deus que ele adorava, que era o deus Júpiter.
E aí eles constroem um templo a Júpiter em Jerusalém. Nessa época, o imperador Adriano expulsa todos os judeus da Terra Prometida e renomeia a terra de Israel como Filistina, que aí virou Palestina. É por isso que hoje muitos chamam a terra de Israel de Palestina, por causa do imperador Adriano lá atrás, em 135 depois de Cristo. Dali para frente, e o que significa Filistina? Terra dos filisteus. Mas os filisteus nunca habitaram a terra de Israel, aonde os judeus moravam. Os judeus, historicamente e arqueologicamente, eles habitaram ali na faixa de Gaza, apenas, e não em todo o território de Israel. Então, por isso que até hoje nós ouvimos falar de Palestina, que vem de Filistina, por causa do imperador que quis apagar o nome de Israel da Terra Prometida. E quase que deu certo, porque muitos até hoje ainda acham que aquela terra nunca pertenceu ao povo judeu, e nós estamos vendo, principalmente, isso acontecer nos dias de hoje, né? Mas quem pensa assim desconhece, de fato, a história. Então, Jacó, como tipo, como modelo, ele foge de Edom, que queria matá-lo, e o povo de Israel foge da terra de Israel, porque Edom, Adriano, o Império Romano, queria matá-los. E esse exílio do povo de Israel é chamado Grande Exílio, porque foi o último. E até hoje o povo de Israel está na diáspora, está na galut, né, que é o termo hebraico que eles usam para a diáspora, a grande galut, é a grande diáspora. E é interessante que nessa paraxá depois, Jacó vem fugido de Labão por ele explorá-lo e por ele querer voltar para a terra prometida. Então, há uma segunda fuga agora em sentido contrário, de Israel fugir do seu inimigo para voltar para a terra de Israel. E aqui cabe o Midrash, porque Labão é parente. E o povo de Israel, historicamente, volta para a terra de Israel quando? Depois do Holocausto. Fugindo da Alemanha nazista. Fugindo do nazismo. Eles voltam para Israel. Só que como Labão é parente, e a gente faz um midrash que o povo de Israel vai voltar mesmo para a terra prometida, fugindo de seu inimigo para a terra de Israel, por causa dos seus parentes, que são os árabes. Até geneticamente, quando você faz o DNA, o J no DNA, há uma divisão entre judeu e árabe, porque eles são semitas, são da mesma semente, são de Abraão. Então, são parentes. Então, cabe aqui a gente fazer esse midrash profético. Até porque essa paraxá ela é muito profética. Como eu disse, ela vai falar da Sulam Yaakov, da escada de Jacó. E o que é a escada de Jacó? É o Eterno mostrando a Jacó como que os impérios do mundo vão avançar, mas que por mais que esses impérios alcancem o topo, o Eterno vai jogar eles por terra, assim como ele fez com a Torre de Babel. Então, dada essa introdução, vamos para o capítulo 29, que é o nosso objeto de estudo hoje. Gênesis 29. Diz assim: continuando a jornada, Yaakov chegou à terra do povo do leste. Então, Yaakov continuou a sua jornada de Beersheba até Harã, e aqui ele chega à terra do povo do leste, ou dependendo da versão, do povo do oriente. Qual que era essa região aqui? É o deserto sírio. Então, se a gente for pegar geograficamente, é ali
aonde fica o deserto sírio, aonde Jacó chega. E aí o versículo 2 diz assim: quando olhou, viu um poço em um campo, e havia 3 rebanhos de ovelhas deitados ali perto dele, pois eles davam água às ovelhas daquele poço. A pedra sobre a boca do poço era grande. Versículo 2. Então, o poço, principalmente aqui na terra do Oriente Médio, ele, até recentemente, a água no Oriente Médio é disputada por guerra. É algo escasso ali para o povo do Oriente. Então, alguns até pela força se apossavam de poços. Outros poços eram comunitários, igual esse aqui. E aí, para que não viessem outras pessoas e roubassem a água, eles colocavam selos, eles tampavam o poço. Então, versículo 2, nós vemos que esse poço aqui era um poço comunitário, e esse poço aqui tinha um selo, tinha uma tampa, que era uma pedra grande, como diz o versículo 2. E aí o versículo 3 diz assim: e só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles rolavam a pedra da abertura do poço e davam água às ovelhas. Então, colocavam a pedra de volta ao lugar sobre a cobertura do poço. Aqui dá uma dupla interpretação. Partindo do pressuposto que esse poço ele era comunitário, o que os pastores estavam fazendo aqui? Aguardando os outros chegarem para que dessem de beber ao rebanho todos juntos. Mas a interpretação judaica desse texto é diferente. A interpretação judaica desse texto é que eles estavam esperando os outros pastores chegarem, porque a pedra era pesada demais para eles. Era muito grande, então eles não conseguiam removê-la, dar ao rebanho de beber, repô-la novamente e permitir que o povo, que o rebanho voltasse a pastar. Tanto que isso chamou a atenção de Jacó, que ele diz no versículo 4, disse-lhes Jacó: meus irmãos. Isso aqui é um ponto importante. É a segunda vez na Torá que o justo chama um povo pagão de irmão. Ok? Então, isso aqui é um aspecto importante. Meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam: somos de Harã. Ele lhes perguntou: acaso conhecem Lavã, o filho, ou melhor, neto de Nahor? Eles disseram: sim, conhecemos. Ele lhes perguntou: tudo vai bem com ele? Só que aqui no original como está a shalom dele, né? Em Israel, quando você pergunta, quer saber se a pessoa está bem, você pergunta para ela: como está a sua shalom? Porque uma pessoa que não tem shalom, que uma pessoa que não está em shalom, ela não está bem. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter riqueza, ela pode ter família, ela pode ter bens, ela pode ter tudo, mas se ela não tiver shalom, nada feito. Então, lá no Oriente, lá em Israel, quando você quer saber se a pessoa está de fato bem, pergunta: como está seu shalom? Então, no original está assim, mas a nossa versão está diferente. Tudo vai bem com ele? Sim, eles responderam. E eis que vem sua filha, Raquel, com as ovelhas.
Versículo 7. Ele disse: vejam, há muita luz solar. Não é o momento de levar os animais para casa. Por isso, deem água às ovelhas. A seguir, ponham-nas para pastar. Eles responderam: nós não podemos, não até que todos os rebanhos tenham sido reunidos e a pedra seja rolada de sobre a abertura do poço. Nesse momento, damos água às ovelhas. Então, nesse texto, nós vemos aqui que há uma limitação ao acesso da água por causa da pedra que estava sobre o poço. Mas quando Jacó chega, essa limitação cessa. Jacó, ou Israel, como ele é chamado, quando chega, cessa essa questão da limitação da água. Tanto que essa limitação incomoda. Ele falou: olha, ainda há luz do sol, ainda há tempo para as ovelhas pastarem. Por que vocês estão aqui esperando os outros pastores chegarem? E aí o versículo 9 diz: enquanto ele lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois cuidava delas. Quando Jacó viu Raquel, a filha de Labã, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labã, irmão de sua mãe, Jacó subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço e deu água ao rebanho de Labã, irmão de sua mãe. Então aqui cessa essa questão de ter que esperar os outros, essa limitação de acesso à água. E aí o versículo 11 é meio que enigmático. Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Aí esse final do versículo ele é enigmático, porque diz que ele beijou ela e chorou. Há a interpretação que Jacó chorou, porque quando ele beija Raquel, os outros pastores que estavam ali o consideravam lascivo. Que isso? Que insulto? Que homem para frente, beijando uma mulher no Oriente Médio? E aí ele chora. Então essa é uma das interpretações porque ele chorou. Uma outra interpretação, e aí vem da Torá Shebealpé, da Torá oral, é que um servo da casa de Esaú encontra Jacó no meio do caminho, e a missão dele era matá-lo. Só que esse servo de Esaú, ele pertencia à casa de Isaac. Ele falou: eu não posso matar o filho do meu senhor. E aí o que Jacó faz? Diz para ele: olha, o homem pobre, o homem sem dinheiro, o homem sem recurso, ele é considerado como morto. Toma todo o meu dinheiro e aí você pode me considerar como morto. E aí dá todo o dinheiro para ele, vai embora. Ele chega lá com a notícia de que Jacó está morto para Esaú. E por que ele chora? Porque quando ele encontra com Raquel, ele não tem nada para dar de dote. Ele não tem dinheiro, ele não tem recurso. Ele chora porque lembra como que foi o casamento da sua mãe. Quando Eliezer chega para pedir a mão de Rica, de Rebeca, o que ele deu? Deu ouro, deu prata, deu pingente, deu brinco. E Jacó não tinha nada. Então, a outra interpretação é que Jacó chora porque ele não tinha recursos financeiros para comprar o dote da sua amada,
de Raquel. Então, essa também é uma outra interpretação, por que ele chorou. E um detalhe aqui para nós voltarmos para o tema, esse beijou ela, a gente não pode pensar do ponto de vista ocidental, não. Pode ser que a pessoa pense que ele até beijou na boca dela. E no Oriente, isso aqui, meu Deus, aí sim ele seria considerado um profano, um promíscuo, um lascivo. Segundo Ibn Ezra, que é um rabino medieval, famosíssimo, grande intérprete da Torá, ele beija a mão, igual antigamente era, né? Quando um homem queria cumprimentar a mulher, ele pegava a mão e dava um beijinho na mão, em respeito, em reverência. Então foi nesse sentido que Jacó beija, segundo Ibn Ezra, ele beija a mão de Rebeca, em sinal de respeito. Ok? Mas, então vamos voltar para o texto, para nós fazermos o nosso midrash, a nossa analogia e aplicação pessoal. Então, o texto diz que Jacó chega ali no deserto sírio, ele vê um poço, havia ali 3 rebanhos de ovelhas deitados, e o texto vai narrar que eles estavam ali porque a pedra que estava sobre o poço era grande. E só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles... Versículo 3. Olha só, o versículo 3 aqui tem um detalhe. E só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles rolavam. Então, era só quando se ajuntavam é que eles rolavam a pedra. Aí, no versículo 8, que eles explicam para Jacó, quando Jacó questiona, nossa, mas existe toda essa limitação para ter acesso à água? É só rolar a pedra. Versículo 8 diz assim, eles responderam, nós não podemos. Não, até que todos os rebanhos tenham sido reunidos e a pedra seja rolada de sobre a abertura do poço. No Targum, eles rolavam. Você lembra o que é um Targum? Ou não? Targum. O Targum é a versão aramaica do texto hebraico. O que acontece? Quando o povo de Israel foi levado cativeiro para a Babilônia e ficou lá 70 anos, e lá era o aramaico, eles começaram a perder a pronúncia do hebraico. 70 anos vivendo num outro lugar, uma outra cultura, eles começaram a perder a interpretação hebraica. E aí, o que é o Targum? É pegar o texto hebraico e não só fazer uma tradução do texto, mas é uma paráfrase, é você traduzir o texto, mas dando também já a explicação de como que o povo entende aquele texto, como que os antigos entendem esse texto. Por isso que o Targum ele é muito importante, muito, principalmente para nós messiânicos. O Targum ele é muito importante, porque vai dar a interpretação hebraica do texto, já interpretando como que os antigos entendiam. Então, quando a gente pega o versículo 8, lá no Targum estavam, eles rolavam. No Targum de Onkelos, está, eles
rolarão. Ou seja, dependia de todos para rolarem a pedra. Então, de fato, aqui é uma limitação de acesso à água. Vamos pegar esses pontos-chave aqui. No versículo 10 diz que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço e deu água ao rebanho de Labão. E aqui o Midrash, Bereshit Rabá, diz assim, ele rolou a pedra, olha como é que eles colocam. Ele rolou a pedra como aquele que tira a tampa da boca de uma garrafa para demonstrar que sua força é grande. Então Jacó subiu no poço e tirou a pedra para mostrar que ele era forte. E aí ele tira, né, aquela grande pedra de sobre o poço e dá de beber ao rebanho do seu futuro sogro Labão. Então, esse ponto é importante. Um outro detalhe importante desse texto para o nosso Midrash é o versículo 4, que ele diz, disse-lhes Jacó, meus irmãos, de onde vocês são? De onde são vocês? De novo, eu repito, é a segunda vez que aparece um tzadik, um justo, chamando idólatras, povos pagãos de meus irmãos. Jacó trata os pastores como irmãos. A primeira vez que nós temos essa expressão está em Gênesis 19:7, quando Lot, ele se dirige aos sodomitas, aos habitantes de Sodoma, como meus irmãos, não façam essa atrocidade. Então, traz essa ideia de irmãos, de amigos. E esse ponto é muito importante para o nosso Midrash. E o que essa história tem a ver conosco? Primeiro ponto importante, Jacó chega perto de um poço. O poço contém água. E água, na Bíblia, para nós entrarmos no nosso tema, a água na Bíblia simboliza o quê? A palavra de Deus. Aí eu queria ler alguns textos com você para mostrar que a palavra de Deus na Bíblia, ela tem um simbolismo de água. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você está lá em Amós, profeta Amós. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Versículo 11. Amós 8, 11. Olha só. Está chegando o tempo, diz Adonai Elohim, quando enviarei fome à terra, não a fome de pão, ou a sede de água, mas de ouvir as palavras de Adonai. Então, Amós 8:11. O Eterno está dizendo, olha, eu vou enviar sobre a terra não fome de pão e não sede de água, mas fome e sede da palavra. Então, a palavra que é comparada a pão e a palavra que é comparada à água que sacia a sede.
Então, essa ideia de a palavra ser símbolo de água, o próprio Senhor Yeshua, ele utilizou esse conceito. Vamos lá para João 15. Olha só, João 15, Yeshua ensinou: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Aí o versículo 3, que é o mais importante. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Está vendo que a palavra ela limpa? A mesma propriedade da água, que é a questão de limpar, de purificar, de saciar a sede. E agora, outro texto para a gente fechar, está em Efésios, capítulo 5. Agora nós temos um outro mestre da Torá, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Vamos ler o 25. Com relação aos maridos, ame cada um a sua mulher como o Messias amou a comunidade messiânica e, de fato, entregou-se a favor dela, a fim de separá-la para Deus, como que purificando-a mediante a imersão na mikve. Ou seja, purificação pelas águas. Como é que está na sua versão? O 26. Purificando-a pela lavagem de água, pela palavra. Então, o apóstolo Paulo está falando que Yeshua purificou a igreja, a noiva, pela palavra, como água. Então, na Bíblia, água é símbolo da palavra de Deus, porque nós não conseguimos viver sem água. Nós não conseguimos viver sem a palavra de Deus. Então, dado essa interpretação, vamos voltar para o texto. O poço contém água, e água é a palavra de Deus. E no versículo 3, nós vemos que há uma limitação de acesso à água, porque havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Só que quando Jacó, ele chega, ele remove facilmente essa pedra. Qual que é o midrash que eu quero fazer aqui, Tiago? Hoje, os povos gentílicos, hoje a igreja, ela tem uma certa limitação com a palavra de Deus. O acesso à água é limitado. Só que quando Israel chega, ele tira essa pedra. Ele tira essa dificuldade de acesso à água, que é símbolo da palavra de Deus. E isso acontece quando? Quando Israel, igual está no versículo 4, quando Jacó considera os outros como seus amigos, como seus irmãos. Então tem que haver essa proximidade. Nós temos que ser
amigáveis aos judeus, amigos dos judeus, considerá-los como irmãos, para que eles nos considerem como irmãos. E quando isso acontece, Jacó nos ajuda a tirar a pedra, e aí o acesso à água fica ilimitado. Por isso que o tema de hoje é: Jacó retira a pedra do poço. A importância de Israel na interpretação das Escrituras. Hoje, a igreja, ela tem acesso à água, tem acesso à palavra de Deus, só que é um acesso limitado. Mas, se a igreja se torna amigável e considera os judeus como irmãos, a ponto do povo de Israel sentir o mesmo, o povo de Israel tira a pedra. Um ponto importante é: Jacó aqui é símbolo do judeu crente. Esse é um ponto importante. De um crente verdadeiro, de um judeu crente, de um judeu verdadeiro. Porque nessa paraxá, Jacó vê Yeshua na Sulam Yaakov, na escada de Jacó. Ele vê Yeshua no topo. Tanto que lá em João capítulo 1, Yeshua fala: olha, vocês vão ver o Filho do Homem subir e descer sobre a escada. O próprio Yeshua aplica a ele essa Sulam Yaakov, essa escada de Jacó. Porque hoje, quando você para e olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta, hoje os maiores seguidores dos judeus, e até eles ortodoxos, são cristãos. Hoje muitos cristãos estão aprendendo aí com os judeus ortodoxos. Nós temos vários aqui no Brasil. Não vou citar nomes, mas você entra nos canais de YouTube, não tem aquele tanto de judeu aqui no Brasil. Quem que são aqueles? São cristãos que estão querendo ter um acesso ilimitado à água, mas tem que tomar cuidado, porque Jacó é símbolo do judeu crente em Yeshua. Então, quem tem a mente do Mashiach, como diz Shaul, o apóstolo Paulo, é o judeu crente. Aprendemos com judeus que não creem em Yeshua, podemos aprender. Mas tem que se ter muito cuidado. E não é aconselhável aprender sozinho. Porque eles, o trabalho deles, eles não estão ensinando a Torá para os cristãos à toa. Querem convencer que Yeshua é uma farsa, que Yeshua não é o Messias. E eles têm essa habilidade para poder fazer isso. Até porque o acesso do gentil, do cristão, à água é limitado. E o acesso deles são ilimitados. Eles conseguem retirar a pedra facilmente, algo que os gentios não conseguem. Então, quando a igreja entender isso, que ela tem um acesso ilimitado à água, à palavra de Deus, quando ela está com Jacó, que é símbolo, de novo, repito, do judeu crente, o acesso à água é ilimitado. O acesso às revelações da palavra de Deus é limitado. E o problema é que hoje a igreja gentílica, ela é soberba, ela é arrogante, ela acha que ela não precisa do judeu.
Ela só acha, porque ela precisa. De acordo com a própria Bíblia, ela precisa do judeu. E aí vamos ler alguns textos para a gente finalizar. Um texto clássico é Deuteronômio 29. Esse é um texto clássico de que os gentios, de que a igreja gentílica precisa e depende do judeu. Olha só o que diz Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Isso aqui é Moisés dizendo ao povo de Israel. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós. Nós quem? Os judeus. As coisas reveladas pertencem a nós, os judeus. A nós e aos nossos filhos para sempre. Então não acabou na nova aliança, na graça, com a igreja gentílica sendo a maioria. Não. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê? Olha só, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Então, a revelação da palavra de Deus foi dada aos judeus para que eles pudessem obedecer a palavra de Deus. E aqui o texto diz, para sempre. Então, não é que a igreja gentílica se tornou maioria, que eu não preciso mais dos judeus. E foi esse o sentimento e o propósito que fez com que a igreja gentílica rompesse com os judeus. Nós não precisamos deles mais. Por que a igreja proibiu e mudou o calendário das festas? Porque ela tinha que consultar o judeu. E muitas das vezes, até o judeu não crente, aqui, quanto que vai dar a festa de Páscoa esse ano? Quanto que vai dar a festa de Pentecostes, de Shavuot? E eles não queriam consultar os judeus. Está nos escritos dos pais da igreja católica. Dos pais da igreja. Não consultem os judeus. Vocês estão proibidos. Isso aí é judaísmo. Aí começou a cunhar esses termos, né? Que nós temos até hoje. Mas então, irmãos, Deuteronômio 29 é um texto básico para mostrar que nós precisamos de aprender com o povo judeu, porque a eles foram reveladas as palavras de Deus. Agora, outro texto que eu quero ler com você, porque a pessoa pode questionar, não, isso aí está na lei, isso aí está no Antigo Testamento, isso aí, esse texto não se aplica a nós hoje. Vamos para Mateus 23. Vamos então para Yeshua. Será que eles vão ouvir Yeshua? Será que eles vão ouvir Yeshua? Mateus 23, gente. Olha o que diz. Então, Yeshua disse à multidão e aos talmidim e aos discípulos: os mestres da Torá, ou seja, os escribas, e os pirushim e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés.
Olha o mandamento de Yeshua para a multidão e para os seus discípulos. Olha, Mateus 23 é para os discípulos. Portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles dizem. Opa! Aos fariseus? Aos mestres da Torá, aos escribas? Sim, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Então, Yeshua só dá um alerta: cuidado com o legalismo. Aqui está um antídoto, gente. Quem que herdou o farisaísmo hoje? Os ortodoxos. Os ortodoxos que detêm a linhagem aí dos fariseus. A Hassidut, os racídicos. E Yeshua está falando, aprenda com eles, escutem eles, só tomem o cuidado. Cuidado com o legalismo. Aquilo que for legalismo, não faça. Então eu posso aprender com os mestres da Torá, com os escribas. Eu posso aprender com os fariseus de hoje. Só que eu tenho que ter um filtro. Yeshua alertou. Tenham cuidado para que vocês não imitem eles. Porque qual que é o problema deles? Só você continuar o texto. É o legalismo deles. Aquilo que é legalismo, aquilo que é tradição, pula fora. Porque muitas das tradições deles ferem a palavra de Deus. É o que Yeshua diz, olha só o versículo 4. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Eles fazem tefilim bem largos, tzitziot, franjas compridas, e gostam de honra nos banquetes e dos melhores lugares na sinagoga. E sentem prazer em receber cumprimentos especiais na praça e serem chamados rabi, mestres. Então, Mateus capítulo 23, Yeshua está claro. Aprendam com os judeus, aprendam com os mestres da Torá. Isso aqui é uma mitzvah, isso aqui é um mandamento de Yeshua. Só para quê? Para que eu vou aprender com o judeu ortodoxo se eu tenho judeu messiânico? Mestres da palavra. Não faz sentido. E agora, para a gente finalizar, Romanos. Agora Paulo. Romanos capítulo 3. Fantástico. Para a gente fechar. Romanos capítulo 3. Olha só. Olha como que começa o texto. Então, que vantagem tem o judeu? Ei, pergunta hoje para um cristão. Que vantagem tem o judeu? O que ele vai te responder? Nenhuma. Esse texto aqui é fantástico, gente. Paulo está perguntando, Romanos 3. Paulo está escrevendo, vamos lá, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, sede do Império Romano, que governava a terra de Israel. A igreja de Roma já estava começando a ter uma soberba com relação a Israel. Por quê? O templo deles foi destruído. A terra deles foi destruída. Eles foram expulsos da terra dele.
Será que eles são de fato o povo de Deus? É a carta de Paulo aos Romanos. Olha como que Paulo pergunta. Então, que vantagem tem o judeu? Hoje, se você pergunta o cristão, ele fala nenhuma. Nenhuma. Paulo pergunta de novo. Que valor há na circuncisão? Meu Deus, isso aqui piorou, né? Se você perguntar a um cristão, que valor tem a circuncisão? Circuncisão? Que isso, meu filho? Ser judaizante? Circuncisão não tem valor nenhum. Só que o que Paulo responde? Vão ficar com a Bíblia? Vão ficar com o que Paulo responde? Qual que é a vantagem do judeu e qual que é o valor da circuncisão? Paulo responde no versículo 2. Muito! É muito valor. Em todos os sentidos. Meu Deus do céu. Qual que é a vantagem? Muita! Em todos os aspectos. E aí ele fala, ele responde, é uma pergunta retórica, e ele continua. Em primeiro lugar, olha o que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Uau! Aqui já refuta esse pensamento hoje. Só que qual que é o argumento hoje que eu escuto de pastores, de líderes? Não, se o povo judeu conhecesse tanto de Bíblia, não tinha negado a Jesus. Se eles fossem tão grandes conhecedores da Bíblia, eles não tinham negado a Jesus. Paulo responde esse argumento também. Paulo responde esse argumento também. Olha o versículo 3. Se algum deles foram infiéis, e daí? É o argumento dos pastores hoje. Não, eles negaram Jesus, eu não posso aprender nada com eles. Ei, escuta Paulo, por favor. Se algum deles forem infiéis, e daí? Olha olha o soco no queixo que Paulo dá. Falando de Israel, sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? Nossa! Paulo pergunta, então você quer falar que a infidelidade do povo de Israel anula a fidelidade de Deus? Porque foi Deus que falou que a eles pertencem. Paulo responde a pergunta retórica dele. De jeito nenhum, versículo 4. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz o Taná, para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredito quando fores julgado. Então, meus queridos, Romanos, principalmente Romanos capítulo 3, fala qual que é a importância dos judeus? A eles foram confiadas as palavras de Deus. Então, eu tenho que aprender com quem? Com o Papa? Com a papisa dos protestantes? Eu tenho que aprender com esses poderosos que sentam nos seus tronos de convenções? Ou eu tenho que aprender com o povo judeu? E principalmente com os judeus crentes em Jesus, em Yeshua. Eu tenho que estudar as escrituras na mente de Yeshua, que era judaica, dos apóstolos. E quando eu estudo as escrituras dessa forma,
Eu não tenho limitação à água, que é a palavra de Deus. Porque Jacó tira a pedra para mim, e aí eu tenho acesso à água limpinha, acesso ilimitado à água. É aquilo que eu sempre ensino para os irmãos. Quanto mais eu estudo a cultura judaica, a tradição judaica, a Torá Shebealpé, a Torá oral, mais eu tenho certeza que Yeshua é o Messias, mais eu tenho certeza que o Novo Testamento é um livro judaico que não foi adulterado por Roma. Mais eu tenho certeza. E me abençoa, e me dá uma profundidade tremenda da palavra de Deus. Tira toda a minha limitação de entender os textos das Sagradas Escrituras. Então, essa é uma mensagem para todos nós. Quer tirar a limitação do acesso à água, à palavra de Deus? Deixa Jacó tirar a pedra. Não fica limitado, não. Deixa Israel tirar a pedra e tenha acesso à água. Então, essa é uma mensagem para a igreja. E essa é uma mensagem para todos nós. Nós temos grandes mestres, grandes judeus crentes em Yeshua. Grandes, vários. Aqui no Brasil, nós temos aí Rabino Marcelo Miranda Guimarães, nós temos Rabino Mateus Andona, nós temos o Rosh Sadok Bendere, nós temos peritos aí, peritos na Bíblia, peritos no aramaico, peritos no hebraico. Nós temos judeus crentes em Jesus em Jerusalém que nos ensinam aqui no Brasil, Rabino Joseph Shula, que é de Israel, de Jerusalém, que traz o ensino para nós. Nós temos muitos outros judeus aí, crentes em Jesus, que vêm e nos ensinam a palavra. Vários deles, americanos, Sid Roth, nós temos aí Michael Brown, nós temos de abençoada memória, que era da sinagoga do Shula, David Stern. Que homem, como que ele abençoa até hoje as nossas vidas através do Novo Testamento judaico, do comentário do Novo Testamento judaico, do seu livro Manifesto Judeu Messiânico. Como que esses homens abençoaram e abençoam as nossas vidas? E a igreja hoje continua limitada ao acesso da água, por causa do orgulho, por causa da soberba. Não pode ter. Enquanto tiver, o acesso à água vai ser limitado. E nós, dessa casa, vamos continuar estudando as Escrituras, como Paulo, ele aconselhou a igreja em 1 Coríntios 10. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Eu não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Por quê? Versículo 6. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos prefigurativos, como um aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. E aí o versículo 11, para a gente encerrar. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritos como advertência para nós que vivemos no Harit Hayami, que vivemos nos últimos dias. Amém, meus queridos? Baruch Hashem. Então, Shabbat Shalom e um sábado de paz a todos os irmãos.